Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui na Fatos Desconhecidos. Hoje eu vou explicar algumas questões sobre o conflito entre Rússia e a Ucrânia e o que a OTAN tem a ver com essa história. Bom, na verdade, ela está completamente relacionada com o conflito. Mas, afinal de contas, o que é a OTAN? Essa é a sigla para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que existe há mais de 70 anos. A aliança consiste no apoio político e militar entre os países membros. Além dessa cooperação, ela contribui com apoio técnico e militar em operações da Organização das Nações Unidas, a ONU. Conhecido como Tratado de Washington, o acordo que deu origem à organização foi assinado entre algumas potências ocidentais em 1949. 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Para entender como essa organização surgiu, precisamos voltar um pouco no tempo. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, com a derrota da Alemanha nazista e de seus aliados, as grandes potências europeias enfrentaram um período de crise econômica intensa, devido às consequências de uma guerra devastadora como nunca tinha sido vista antes, em tamanhas proporções. Nesse contexto, 2 países se ergueram como as maiores potências em influência econômica e política: Estados Unidos da América e a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De um lado estavam os Estados Unidos, como uma grande potência econômica de um mundo organizado pelo sistema capitalista. O país definiu sua hegemonia econômica entre as últimas décadas do século XIX e final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, em substituição ao monopólio econômico britânico. Do outro lado estava a União Soviética, que surgiu após a Revolução Russa de 1917 e que, desde então, passou a estruturar uma economia socialista em expansão. A nova configuração geopolítica do pós-Segunda Guerra deu início a um período de bipolaridade e tensões ideológicas. Esse momento da história mundial ficou conhecido como Guerra Fria, que, apesar do nome, foi um período marcado por grandes conflitos e tensões militares. Nesse contexto, outras movimentações políticas antecederam a formação da OTAN. Em 1947, os Estados Unidos da América desenvolveu o seu projeto político e militar de contenção do avanço socialista através da doutrina Truman. No aspecto econômico, a potência norte-americana lançou o Plano Marshall, com grande investimento na reconstrução dos países europeus do lado ocidental e também do Japão, regiões que foram devastadas pela guerra. Em resposta ao fortalecimento dos Estados Unidos no lado ocidental, a União Soviética, na época liderada por Joseph Stalin, realizou um golpe na antiga Tchecoslováquia e cercou Berlim entre os anos de 1948 e 1949, que estava dividida entre socialistas e capitalistas. O cerco foi basicamente um bloqueio terrestre e fluvial da parte ocidental da Alemanha, de domínio capitalista. Foram suspensas as comunicações que passavam pela parte oriental, ou seja, socialista, e que ligavam a região ocidental a importantes vias de acesso comercial. Nesse período, a União Soviética fortaleceu seu domínio sobre os países que passaram a compor o bloco socialista: Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Alemanha Oriental, Romênia e Bulgária. Após a extensão do domínio territorial soviético, já em 1949, alguns países ocidentais se uniram com o objetivo de estabelecer uma defesa à possibilidade de expansão soviética na Europa. Assim, se formou a OTAN. Os primeiros países membros foram Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal e Reino Unido. Anos depois, em 1955, com a entrada da Alemanha Ocidental para a OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia,
estabelecendo sua própria aliança militar no bloco socialista. Depois de décadas do fim da União Soviética, que aconteceu em 1991, e da dissolução do Pacto de Varsóvia, a OTAN permanece como uma aliança que garante a cooperação militar entre seus membros. Uma das suas regras é que 2% do PIB de cada país integrante seja destinado à defesa militar. Outra norma fundamental é que, se um dos países membros entrar em um conflito, os outros devem garantir o total apoio, como se a guerra declarada a um fosse, na prática, declarada a todos eles. Mesmo com o fim da Guerra Fria, a OTAN fez parte de significativas operações militares, que envolviam questões de influência política e interesses econômicos. Entre suas operações nas últimas décadas, podemos destacar o seu apoio liderado pelos Estados Unidos durante a invasão do Kuwait e sua intervenção na Guerra da Bósnia, em 1992, além de se envolver nas missões militares dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão entre 2003 e 2004. Mais recentemente, também apoiou missões em 2011 na Líbia, durante a Primavera Árabe. Atualmente, a OTAN tem sua sede em Bruxelas, na Bélgica, e conta com a adesão de 30 países, entre eles a República Tcheca, Romênia, Turquia e Polônia, países que já foram pertencentes à União Soviética. Na verdade, 14 países que fizeram parte do bloco socialista durante a Guerra Fria atualmente integram a OTAN. Esse é o caso da Letônia e da Estônia, que fazem fronteira com a Rússia e que são membros da OTAN desde 1999. Isso significa que, se a Ucrânia entrar para a aliança, o território russo ficará cercado pelas forças militares ocidentais. Desde 1990, a Ucrânia é parceira da OTAN e, em 2008, deu início ao processo para se tornar membro efetivo da aliança. No entanto, sua entrada nunca se concretizou. A situação se tornou mais complexa quando, em novembro de 2013, o governo ucraniano decidiu cancelar sua entrada na União Europeia. O país sofreu um golpe que depôs o então presidente Viktor Yanukovych. Com a recusa da Ucrânia em participar da União Europeia, manifestantes fizeram barricadas na Praça da Independência, que fica na capital, Kiev. Conhecido como Movimento Euromaidan, os manifestantes fizeram protestos na praça e exigiram uma reforma constitucional, uma aproximação com a Europa e o afastamento da Rússia. A resposta do governo foi a repressão e a aprovação de leis que limitavam o direito à manifestação. Apesar disso, a pressão do movimento fez com que o parlamento votasse pela antecipação das eleições e, em seguida, o presidente foi deposto. Atualmente, o governo ucraniano é liderado pelo presidente Volodymyr Zelensky, eleito em 2019. O governante é contrário às relações de proximidade com a Rússia e apoia o alinhamento do país com a OTAN. Desde 2014, o país vive dividido entre apoiadores da aliança com a Rússia e opositores ao domínio russo, que desejam a aproximação com o Ocidente europeu. Desde a eleição de Zelensky, houve um crescimento dos conflitos entre os grupos separatistas, principalmente com a formação de grupos paramilitares contra os movimentos pró-Rússia. Além da expansão dessa aliança militar no leste europeu, a Rússia apontou algumas razões para justificar a guerra. Primeiro seriam os movimentos separatistas ucranianos. Depois, o crescimento de grupos neonazistas no país, desde o movimento Euromaidan, como é o caso do Batalhão de Azov. O grupo começou como milícia armada do movimento nacionalista branco na Ucrânia e, desde 2014, faz parte da Guarda Nacional Ucraniana, em combate aos separatistas pró-Rússia, presentes na região leste do país. Entretanto, existem outras questões, principalmente econômicas e políticas, que explicam o conflito. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos retomaram sua hegemonia internacional, configurando um amplo sistema de dominação
e influência econômica. Sob o pretexto de garantir a democracia, a potência norte-americana fortaleceu seu domínio por meio de intervenções militares e guerras, principalmente nos países asiáticos. Entretanto, desde o início do século XXI, a China se estruturou como potência capitalista capaz de ameaçar a hegemonia norte-americana. O país construiu grandes relações comerciais entre os países do Oriente Médio, do Sul Asiático e da Ásia Central. Esse deslocamento do eixo econômico atraiu também relações e alianças com a Rússia. Nessa nova configuração de influências econômicas, devemos lembrar que a Eurásia, formada pelo leste europeu e pelo continente asiático, é uma região rica em fontes energéticas. Ele é palco frequente de disputas econômicas. Sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, que se iniciou no dia 24 de fevereiro, analistas da política internacional entendem que ela faz parte de uma estratégia para garantir seu domínio territorial e econômico no leste europeu. Em 2008, a Rússia incorporou as províncias da Ossétia do Sul e Abecásia. E no ano de 2014, tomou o território da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, desde o período soviético. Mais do que isso, a guerra iniciada pela Rússia pode ser entendida como uma demonstração de força e como uma forma de determinar limites para os avanços da OTAN. Por enquanto, apesar das ameaças trocadas antes da invasão russa, a OTAN decidiu por não interferir militarmente no conflito com a Ucrânia. Além dos embargos econômicos contra a Rússia, com o objetivo de isolar o país em transações comerciais, a aliança respondeu às invasões com reforços nas fronteiras militares dos países membros: Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia. Em meio ao avanço russo pelo território ucraniano, o presidente Zelensky assinou um pedido oficial para que o país seja incorporado à União Europeia e fez um apelo para que a organização mostre seu apoio à Ucrânia nesta guerra contra a Rússia. Bom, nós aqui continuamos acompanhando o conflito e torcendo para que se resolva o quanto antes possível. Já comenta se você sabia da origem da OTAN e se você gostou desse tema. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!